buscas da polícia para prender um servidor da Educação Municipal de Cajueiro. É um suspeito de estuprar duas adolescentes de 14 anos. Um crime que teria acontecido em abril desse ano em um motel, lá em Rio Largo, na cidade de Rio Largo, aqui na região metropolitana de Maceió. Então vamos ao vivo com o repórter Neto Mota. O Neto, a informação inicial era de que esse suspeito seria um guarda municipal aí da cidade de Cajueiro, mas depois a polícia já informou que na verdade seria somente um servidor municipal, não era bem um guarda. O que está acontecendo hoje à tarde? Foi intensa, inclusive, a movimentação em relação a essas buscas, por esse criminoso. Neto. Olha, Bia, segundo a polícia, esse crime teria acontecido no final do mês de abril, quando duas adolescentes, ambas de 14 anos, moradoras do município de Messias, teriam se sentido atraídas, a princípio, por esse prestador de serviço do município de Cajueiro. Eles teriam começado pelas redes sociais, ele teria começado uma conversa com uma das meninas e acabou chamando uma outra e um amigo para saírem os quatro juntos. Ele teria saído então do município de Cajueiro junto com um amigo e encontrado as meninas em Messias. Mas o crime, segundo a polícia, os crimes que foram cometidos, porque são dois que são investigados, dois estupros de duas adolescentes, eles teriam acontecido aqui no município de Rio Largo, onde um dos suspeitos já está preso e o outro está sendo trazido. Eu estou aqui ao lado do doutor Ricardo Menezes, que é o delegado da cidade e vai falar com a gente aqui ao vivo agora. Doutor Ricardo, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade. Conta pra gente como começou essa investigação até chegar o dia de hoje. Boa noite a você, aos telespectadores. Dia 2, o crime ocorreu no dia 28 de abril. Era uma sexta-feira, véspera do feriado do Dia dos Trabalhadores. Passou o final de semana e no dia 2 de maio, nós então fomos informados de que teria havido um crime e inicialmente a investigação começou em Messias, porque as vítimas foram encontradas em Messias. Ao longo das investigações se verificou que na verdade o crime ocorreu em Rio Largo, por isso passou para nós a investigação. Continuamos as investigações e através dos telefones e dos depoimentos das vítimas conseguimos rastrear e identificar os autores. Eles foram intimados e compareceram na delegacia para prestar depoimentos. Não foram presos porque não havia prisão em flagrante, nem havia ainda mandado de prisão contra eles. Mas com as informações e as oitivas das vítimas e das testemunhas e das provas que foram colhidas, nós confirmamos a autoria, daí pedimos a prisão em flagrante, representamos pela prisão e a busca dos celulares, porque eles também teriam gravado as cenas dos crimes, por isso a importância dos celulares terem sido apreendidos para poder ter a materialidade do crime. Fizemos as requisições e, com a ajuda do Ministério Público e da Justiça de Rio Largo, os mandados foram expedidos, foram apresentados e nós hoje realizamos as prisões. A representação pela prisão foi na sexta, o tribunal ligou para a gente no sábado avisando que os mandatos já estavam à disposição, então hoje, na segunda, no espaço de 3 dias, já cumprimos as prisões. Doutor, e quais foram as versões dadas por eles sobre o dia em que aconteceu tudo isso, no momento em que eles foram ouvidos a princípio? A princípio eles negam que teria havido estupro, vamos dizer assim, que teria sido uma relação consensual. Mas eles confessam que sabiam que eram menores, que foi entregue bebida alcoólicas a ela, fornecida bebida alcoólica, levaram a um motel sem conhecimento dos pais, tudo isso eles confessam. A única coisa que eles negam é que foi forçado, eles alegam que foi consensual. O problema é que aos depoimentos das vítimas e aos fatos que nós verificamos, que elas foram encontradas desacordadas, que elas foram levadas para o posto de saúde de Messias para poder tomar soro e recuperarem a consciência, que elas estavam realmente desacordadas, essa contradição entre a versão que eles contam e a versão que nós realmente apuramos é que mostra que realmente houve o crime e daí colocamos isso na requisição de prisão, requerimento de prisão, que foi reconhecido pelo Ministério Público e pela Justiça e expedido os mandatos. Doutor, muito obrigado pelas informações. Um homem tem 40 anos, o outro tem 22, o de 22 já está aqui, o de 40 anos está sendo trazido porque foi preso logo em seguida em um local de mata fechada lá em Cajueiro. O Lopes Júnior, que é o chefe de operações, tem acompanhado desde as intensas buscas. Lopes, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade também. O que aconteceu durante toda a operação de hoje? Boa noite a todos os telespectadores. Nos reunimos logo cedo da manhã, a delegacia do 12º DP, junto com a 20ª DP de Messias e o pessoal da Operação Litorânea, e seguimos para Cajueiro. Chegando lá, como nós já sabíamos os endereços, fomos direto nos endereços dos dois alvos nossos e conseguimos
obter êxito em uma das prisões, de 22 anos. O outro, que é servidor do município, da cidade, nós não encontramos ele na cidade. Ficamos algumas horas na cidade fazendo algumas buscas e colhendo alguns informes, e chegou ao nosso conhecimento que ele estaria numa área de zona rural, uma área bem isolada, bem distante da cidade. Ele estaria na casa de uma namorada dele, que inclusive nós só encontramos esse local porque o coordenador da guarda, junto com a sua equipe, nos ajudou, o Léo Feitosa, que eu agradeço a ele pelo apoio que ele nos deu lá, senão nós não teríamos chegado nesse local. E fomos até lá. Chegando lá, encontramos a namorada junto com a mãe em casa e o pai. Só que a namorada nos disse que na hora que nós chegamos, inclusive nós deixamos as viaturas um pouco distante, mas ela percebeu o barulho dos veículos e o fechar das portas das viaturas. Então ela pediu que ele corresse, que a polícia estava lá. Então quando nós chegamos na residência, nós não estava mais, é uma área muito grande de mata. Fizemos algumas buscas, apelamos para que ele aparecesse, algumas pessoas ainda gritavam o nome dele, chamando: apareça, venha, é melhor para você se entregar, já tem um mandado de prisão. E ainda assim ele não veio. Quando foi já 3 horas da tarde, nós viemos a Rio Largo, né, dar cumprimento ao mandado de prisão do que já estava conosco. E agora há pouco eu recebi a ligação do Léo, coordenador da guarda, que ele ligou para o Léo dizendo que queria se entregar. Conversou com a família dele achou por bem ele se entregar. Inclusive eu conversei com a esposa dele, conversei com alguns familiares, informei a situação que seria prejudicial para ele ficar correndo, porque ele era foragido da justiça agora, e que ele precisava se entregar para prestar o esclarecimento dele e falar para a justiça até que ponto ele tem culpa ou não. E aí o Léo nos disse que ele já está com ele já resolveu se entregar e está já em demanda para Maceió, para Rio Largo, no caso. Lopes, e qual a situação dele em relação a esse vínculo com o poder público, com o serviço público, na verdade? Ele é servidor efetivo ou prestador de serviço? Segundo informações, ele é prestador de serviço, ele é prestador da educação lá, ele dirigia ônibus na cidade escolar, mas houve algumas reclamações e tiraram ele e colocaram ele na guarda. Só que ele não trabalha no operacional da guarda, ele trabalha numa área mais administrativa, vamos dizer assim. Ele trabalha à noite no setor público, mas só dá plantão noturno lá a cada 3 dias, mas ele não trabalha no operacional, ele não tem contato muito com o público. Lopes, e tem uma outra informação em relação às investigações que eu queria ver com você. É verdade que existem vídeos que comprovam esse crime, que estariam inclusive escondidos no aparelho celular de um deles? Exatamente. Inclusive essas imagens já estão no auto do inquérito policial. Inclusive eles dois já respondem por roubo, né, 157, tanto o servidor como o outro. E o de 22 anos já responde também, além do 157, ele responde também por outro estupro de vulnerável, que nós só descobrimos, que nós fizemos algumas buscas, mas não conseguimos visualizar o processo porque estava em segredo de justiça. E nós quando fizemos as buscas na residência dele, encontramos alguns documentos, inclusive citações da justiça, pedindo para ele se apresentar, porque ele responde já a um outro processo de estupro de vulnerável também. Então, no caso, ele responde a 157 e 2 estupros de vulneráveis agora, com esse que ele está sendo investigado. Lopes, e no vídeo, o que é que eles falam? O que é que eles conversam? A gente sabe que, infelizmente, é um vídeo que teria mostrado o ato em si, o crime sendo cometido, mas eles chegam a falar alguma coisa durante a gravação? Não, na verdade, você percebe que as jovens elas estão desacordadas ali, elas não estão bem no momento, não falam nada. Um deles é que fala assim, acho que fala alguma coisa tipo assim, tem um flash, tal, alguma coisa dessa natureza. Foi por isso que nós conseguimos ver que no momento lá, no quarto do motel, estaríamos 2 e não um só. Porque a princípio um negou, disse que não subiu, mas quando nós confrontamos isso na oitiva dele, ele disse, não, realmente eu subi, mas não participei da situação. Mas ele, a princípio, o vídeo, ele só fala isso mesmo. Outra coisa, tem vários indícios, várias outras provas, mas mesmo assim a polícia continua aguardando o laudo final do IML, é isso? Exatamente, tem um laudo do IML, tem um laudo inclusive também lá do município de Messias, que nós fomos lá, onde elas foram atendidas. Serão ouvidas essa semana as enfermeiras que atenderam as 2 meninas, as 2 menores. E eu falei com o diretor do posto, ele disse que já solicitou todos os exames, que foi colhido no dia, já mandou para o laboratório, inclusive para ver se tinha o toxicológico, para ver se havia alguma substância entorpecente, já que elas foram deixadas na praça no início da tarde. Uma conseguiu voltar e conversar por volta de umas 10 da noite, a outra só conseguiu conversar
No outro dia, voltou ao normal, no outro dia foi preciso tomar lavagem, uma série de medicação, soros, e para ela voltar ao normal, mas esses dias eu conversei com a mãe dela e com elas disseram que passaram uns 3, 4 dias ainda meio grogue, por conta da bebida, porque com certeza a gente imagina que eles tenham usado algum produto, alguma coisa entorpecente na bebida das menores. Lopes, muito obrigado pelas informações. Doutor Ricardo também, parabéns pelo trabalho de vocês. Beatriz, a operação continua acontecendo, eles estão nesse momento aqui em frente à delegacia de Rio Largo, aguardando o segundo suspeito que deve chegar daqui a pouco por aqui. No exato momento em que a gente desceu, o primeiro suspeito de 22 anos estava sendo levado para uma das celas aqui, mas qualquer nova informação a gente volta aqui no Cidade ao vivo. Bia, volto para você. Ok, Neto, muito obrigada pelas investigações, aí apuração em tempo real, com riqueza de detalhes desta operação que está acontecendo para prender um homem que é suspeito de estuprar adolescentes de 14 anos. Ele que era servidor municipal de Cajueiro. Na verdade, foi esclarecido aí agora, não era concursado, era um prestador de serviço, mas uma pessoa que já era investigada na justiça por outros crimes. Inclusive, a pessoa que praticou o ato de estupro, segundo a polícia, é um outro rapaz de 22 anos, porque foram 2 investigados. E esse outro, que é mais jovem, esse sim já responde a outros 2 crimes por estupro de vulnerável e também por roubo. Ou seja, são criminosos, né? Pela ficha, pelo histórico que a gente está vendo aí, é uma intensa mobilização das polícias para cumprir a lei, para cumprir mandados de prisão que foram expedidos com celeridade, com rapidez pelo Poder Judiciário. Estamos falando de crimes que aconteceram no final do mês de abril e hoje, 15 de maio, um deles está preso e o outro, vendo a pressão intensa, resolveu se entregar. Agora de tarde, Neto está só lá esperando ele chegar. Vamos ver se Neto consegue até ouvir, né, se ele tem alguma coisa a dizer. Obrigada, Neto, pelas informações. Eu queria ressaltar aqui que essas adolescentes de 14 anos, né, que foram atraídas por alguma conversa, a informação que eu tenho é que ele chamou as meninas para ir à praia. Elas aceitaram dar aquele passeio, né, com 2 até então desconhecidos, né, pessoas com quem elas não tinham realmente intimidade. Mas no caminho não chegaram na praia, né, foram levadas para este motel. Eles disseram que iam ter ali algum momento, alguma conversa antes, e nesse momento elas teriam sido dopadas, né, drogadas. Tanto é que quando foram devolvidas, né, deixadas em uma praça, depois do ato criminoso do estupro na cidade de Messias, uma delas estava desacordada, só teria acordado no dia seguinte, o que fez naturalmente com que a família estranhasse. O que aconteceu para ela ter chegado em casa naquele estado, né? E aí elas revelaram o crime à família e toda a investigação começou. Então a gente está vendo aí a prisão agora desses 2 homens por estupro, hein? Importante.